Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta e a gente está voltando para mais uma aula aí sobre a história da igreja na Idade Moderna. E nós já falamos e trabalhamos bastante a Reforma Luterana, a Reforma Zwingliana, os Anabatistas, a Reforma Calvinista, e hoje a gente precisa ver a outra faceta dessa grande movimentação, dessa grande época que foi o século XVI e o século XVII, de reformas que o cristianismo em geral experimentou na Europa. E hoje, mais especificamente, eu quero falar da reforma católica, que foi popularizada aí nos livros, inclusive nos livros didáticos, com o nome de Contra-Reforma. Nome complicado, por vários motivos, né? Primeiro porque não necessariamente a Igreja Católica começou a fazer reformas por causa do protestantismo. Tá? Segundo, também por causa dessa regra, né, gramatical que muda. Então, se escrevia contra a reforma de um jeito, botava hífen, e agora é contra a reforma com dois R's e tudo junto. Está horrível essa reforma gramatical, horrível também essa forma de se escrever contra a reforma. Mas, enfim, a gente precisa compreender, e eu quero trazer aí alguns modelos, alguns detalhes, alguns paradigmas dessa reforma católica que vai ocorrer aí no século XVI e vai inaugurar uma nova igreja católica, uma nova igreja católica apostólica romana, a igreja católica moderna. E essa, ou seja, com a reforma católica, a igreja católica em si vai abandonar ou vai deixar para trás o que havia de ruim na igreja feudal, né, na igreja medieval, e ela vai se estabelecer mesmo como um grande reino, um grande reinado, uma grande monarquia. Não que o papado não fosse uma monarquia na Idade Média, né, mas era uma monarquia de cunho mais feudal, assim como era a política na época. Eu entendo que com o Concílio de Trento, que a gente vai ver, com a própria Idade Moderna, a Igreja Católica ela se torna uma nova monarquia no sentido de uma monarquia moderna, assim como se haviam reis e senhores feudais durante a Idade Média, lógico, né? E vão haver um novo tipo de reino, um novo tipo de civilização política na Idade Moderna, reis modernos, nações modernas. Assim, a Igreja Católica ela se torna também um novo tipo de rei, um novo tipo de nação, uma nova forma de organização política. Lógico, ela não criou nada novo tecnicamente, a Igreja Católica ela reforma a sua tradição, mas ela vai construindo, né? Ela não destrói suas bases, ela mantém suas permanências. Mas a gente precisa entender que essa nova Igreja Católica que está surgindo aí na Idade Moderna, ela vai durar aí seus 400 anos, né? A gente pode dizer aí que a Igreja só muda mesmo agora, no século XX, tá? Com o Concílio Vaticano I, mas principalmente o Concílio Vaticano II. E aí, com o Concílio Vaticano II, surge outra Igreja Católica, né? Não que o Concílio Vaticano II tenha sido estabelecido plenamente no mundo inteiro, ou no Brasil, por exemplo. Aqui a gente ainda vive basicamente, assim, em grande forma, a Igreja moderna ainda. Mas a Igreja Contemporânea do Vaticano II tem chegado no Brasil de diversas formas. Então a gente também tem que entender que a Igreja Católica ela tem suas etapas, seus grandes desenvolvimentos, seus grandes movimentos, e é o que a gente vai ver aqui na nossa aula. Então eu quero começar trabalhando que quando a gente fala de contra-reforma, né, ela é um termo já quase que pejorativo, né? Parece que a Igreja Católica ela não queria se reformar, ela queria reagir somente ao protestantismo. Mas isso não é verdade, né? Porque independentemente da Igreja ter reagido ao protestantismo, isso vai acontecer principalmente a partir de Trento, a reforma na Igreja Católica já estava acontecendo com a princesa, com a rainha, né, Isabel,
e com o Cisneros, que foi o grande teólogo e um grande reformador da igreja na Espanha, né? Por exemplo, a gente pode colocar aí como grandes exemplos que a igreja já estava experimentando algumas tentativas de mudança e que a Espanha mostrou claramente aí uma grande reforma, tanto teológica, e aí ali surgindo, né, se expandindo grandes centros de estudo na Espanha e grandes universidades, e também reforma eclesiástica, combatendo a corrupção do clero, combatendo a simonia, combatendo o pluralismo, e Cisneros foi um grande, a gente pode colocar assim, reformador, não reformador protestante, mas um grande reformador católico, que pouco se fala hoje pela internet, nesses debates que tem aí, até nos livros também de história da igreja, né? Qual era o intento dessa reforma católica? E aí eu trouxe aqui uma citação do Gonzales. Reformar a vida e os costumes eclesiásticos, empregar a melhor erudição disponível para purificar a fé e fomentar a piedade pessoal. Tudo isso sem se afastar em nada da ortodoxia. Então, a reforma católica era reformar a vida e os costumes eclesiásticos, ou seja, combater tudo aquilo que os monges, desde lá de Cluny, estão tentando mudar, né? Acabar com a simonia, acabar com o pluralismo, acabar com o nepotismo, acabar com a corrupção sexual dos sacerdotes, empregar a melhor erudição disponível, ou seja, ensinar os sacerdotes teologia pela primeira vez, criar centros de produção teológica, não mais naquele modelo medieval, mas no modelo moderno, né, de universidade, das universidades novas que estão surgindo. É lógico que a universidade surge na Idade Média, a universidade surge dentro da Igreja Católica, mas essa nova universidade que está surgindo com a via moderna da escolástica e com esses novos pensamentos que estão vindo do Oriente. E principalmente essa nova universidade com o humanista, né? Com essa influência do humanismo, ou seja, trabalhar exegese, trabalhar hermenêutica, trabalhar literatura clássica, não apenas os grandes temas das sentenças, por exemplo, de Pedro Lombardo. Então, isso já estava acontecendo em grande medida na Espanha, mas raros movimentos na Europa católica. Tanto é que, porque não se reformou, veio a reforma protestante e saiu levando tudo. A reforma protestante, literalmente, ela saiu varrendo a Europa. E é lógico que a gente tem essa clássica divisão, né? O norte é protestante, o sul é católico, mas nesse iniciozinho do século XVI não foi bem assim, não, porque o norte realmente, né? Escandinávia, Alemanha, Suécia, norte da Suíça, Inglaterra vão romper com o papado mesmo e vão se tornar protestantes. E o sul estava acontecendo isso, o norte da França estava se tornando todo protestante. Hungria, a Holanda, o protestantismo estava penetrando na Itália, principalmente através dos grupos que já estavam lá dentro, né? Não só dos valdenses, mas peto-brucianos, arnaldistas, henriquenses, enfim. Somente pela Inquisição moderna é que a Igreja Católica conseguiu barrar o protestantismo no sul da Europa, porque se não fosse a Inquisição, se não fosse a atuação de Espanha e Portugal, né, matando mesmo, exterminando os protestantes, não só na Espanha e Portugal, mas nas colônias, nas Américas, na Ásia e na África, exterminando os protestantes mesmo, queimando, e se não fosse a virada política francesa, em que os reis da França, né, vão ficar ali entre apoiar os huguenotes, entre matar os huguenotes, acaba que a partir da noite de São Bartolomeu vão matar todo mundo mesmo, e até
Rei Sol, né? Até Luís XIV exterminar o protestantismo na França. E lógico, na Itália não dá, né, gente? A Itália, a Roma está ali e o protestantismo ele se torna clandestino muito facilmente. Mas se não fosse isso, até talvez o Sul se tornaria protestante, a gente teria uma igreja católica minúscula na Europa. Mas a igreja católica ela soube reagir, né? É claro que ela perdeu metade da Europa, né, para os diversos grupos protestantes, e depois a América do Norte, né, pelo menos onde hoje é os Estados Unidos, ela vai perder também. Austrália, Nova Zelândia, outras colônias que vão surgir mais tarde, né, não nessa época, mas ou seja, são potências que pertencem à Inglaterra, né, que tecnicamente a rainha da Inglaterra é a rainha desses lugares. Mas a Igreja Católica ela vai saber, então, manter seus territórios. Então, quanto mais próximo da Itália, quanto mais próximo de Roma, né, do sul ali, você tem, então, uma firmeza do catolicismo, né, uma rigidez, tá? E, enfim, desde cedo, apesar dos papas no início da Reforma serem papas muito corruptos, papas muito imorais, papas que só pensavam em embelezar Roma, né? São chamados papas do Renascimento. Desde cedo você tem teólogos católicos que estão percebendo que existe um cunho de verdade em tudo aquilo que os reformadores estão pregando, e um apelo que os reformadores são exegetas, os reformadores são biblistas, os reformadores também fazem polêmicas teológicas linkadas com a tradição da igreja, linkadas com a patrística e principalmente linkadas com a Bíblia. Então era necessário que a Igreja Católica não combatesse o protestantismo somente como ela fez, por exemplo, com Lutero. Vamos chamar Lutero para responder diante das autoridades e mandar ele negar sem ele debater. Não, era necessário haver debate. Alguns teólogos pensaram assim: é necessário haver debate, é necessário estar no mesmo nível que os protestantes estão, né? Porque eu sempre falei isso. Teólogos protestantes são doutores em teologia, né? São o que há de mais profundo na época em teologia, são Lutero, Zwingli, Lampardi, Butzer, Calvino, essa galera. Então não tem como você chegar e simplesmente falar que eles estão errados, né? Você precisa debater, você precisa conversar e você precisa defender a fé, no caso aqui, católica tradicional. Então vão surgir polemistas católicos, né? A própria teologia da Reforma, quando nasce, ela é polemista, né? O que é a teologia polêmica? O que é a polêmica? É você debater determinados pontos da teologia. Não é fazer uma teologia sistemática, uma organização bem firmada e fundamentada de toda a teologia cristã, mas debater determinados pontos. Então, a polêmica contra o batismo infantil, a polêmica contra a transubstanciação, a polêmica contra a ceia em uma espécie, a polêmica contra o purgatório. Então, os reformadores eles escreviam livros atacando, isso que é o polemismo. E aí os católicos vão fazer a mesma coisa, né? E essa polêmica católica vai dar um grande impulso à nova teologia católica, né? A teologia moderna, né? Um dos grandes responsáveis e polemistas dessa época foi o Johann Eck, que foi retratado preconceituosamente pelos livros de história da Igreja protestante, porque Johann Eck, aquele que debateu com Karl Staritz e acabou levando Lutero para o debate, condenou Lutero ali como russita dentro da Universidade de Wittenberg, enfim, foi colocado como Johann Eck como se fosse um obscurantista, alguém ignorante, mas na verdade ele era um grande teólogo, né? Cônsul tanto da teologia católica quanto das inovações humanistas, mas ele era um tradicionalista, né? Um grande defensor da fé romana, via com maus olhos Lutero e o que ele estava fazendo na Alemanha. E o interessante, né, de Johann Eck, não só que ele era um grande instrumento polemista do papado contra os protestantes,
mas ele também traduziu a Bíblia para o alemão. Tá? Isso ainda na primeira metade do século XVI. Ele traduz a Bíblia para o alemão a partir da Vulgata, diferente de Lutero, que vai fazer a tradução a partir do Novo Testamento de Erasmo, e depois Lutero vai fazer a tradução do Antigo Testamento a partir do hebraico, e também da Septuaginta, como era comum. Então, Johann Eck, ele dá o primeiro impulso para falar, não, a gente pode até ter traduções, mas tem que ser a partir da Vulgata. Essa ideia que a Vulgata é sagrada e que os textos receptos não. Continuando aí. Outra figura fundamental foi Roberto Bellarmino, né, que é conhecido como principal sistematizador dos argumentos católicos contra o protestantismo, né? E isso ele faz no seu livro As Controvérsias da Fé Cristã, uma obra magna dele, só concluída em 1593. E o que Roberto Bellarmino escreveu, até hoje a galera usa. Eu vejo nesses debates idiotas na internet de católicos contra protestantes, protestantes contra católicos, esses debates de gente apequenada e muito imbecil, que os argumentos que os católicos usam são argumentos já de Roberto Bellarmino. Aquela ideia, né, que a Igreja Católica é a única igreja na Terra, que ela surgiu lá no século I, que dela vem todos os outros, que ela descende de São Pedro, e São Pedro é o cabeça da igreja, porque está escrito lá nos Evangelhos, e que Lutero é um cismático, é um herege. Esses argumentos, né, que a igreja é superior à Bíblia, porque foi a igreja que escolheu o cânon, esse argumento que a tradição é tão importante quanto a Bíblia, esse argumento do magistério, né, da autoridade do magistério, esse argumento da autoridade dos papas, esse argumento da autoridade de um concílio ecumênico, que é formado por toda a igreja, logo ele é palavra de Deus também. Todos esses argumentos que são utilizados até hoje, é importante a gente entender que começaram com o Roberto Bellarmino. E outro personagem que eu quero destacar aqui foi César Baroni. Só me desculpem aí que eu estou usando a tradução do nome deles aí para o português. Esses autores podem ser conhecidos pelo seu nome em latim, porque a produção da época era feita em latim. Então, Barônio, a gente também pode dizer que ele foi o grande historiador do catolicismo, né? E é muito engraçado que essas polêmicas, elas criam cadeiras universitárias, né? A ciência, ela surge da dúvida, da crítica, da briga, da apologética, né? Então, é muito interessante porque lá em território alemão, os luteranos eles tinham escrito o primeiro tratado de história eclesiástica protestante, as Centuras de Magdeburgo. E essas Centuras de Magdeburgo era uma reação do protestantismo contra essas teses de Bellarmino, e as Centuras porque o livro era dividido por cada século. E essas Centuras de Magdeburgo também estão às origens dessas polêmicas também bestas do protestantismo contra o catolicismo, né? Que o primeiro século era a época dos apóstolos, a igreja foi bem até vir o século IV, Constantino trouxe a igreja para o Estado, essa ideia, né, de associar a igreja católica a Constantino, e aí mostrar a corrupção do papado, a destruição, até vir Lutero libertador, né? Ou melhor, até vir a reforma, né? Libertadora da igreja, a igreja estava presa na Babilônia, a Babilônia é Roma, e aí veio a reforma, veio Lutero e libertou todo mundo. E aí, para reagir a essa história eclesiástica protestante, César Baroni escreveu os Anais Eclesiásticos, né? Que segue também aquele caminho do Roberto Bellarmino, de dizer que só havia uma igreja, seus santos, pessoas piedosas, né? E aí veio Lutero, esses reformadores do mal, e acabaram com a unidade da igreja. Aliás, essa tese, né, que a igreja católica era una, ou sempre foi una, só havia uma igreja no mundo, está aí nos Anais Eclesiásticos.
E, gente, isso é quase um demônio para você expurgar isso da cabeça dos alunos. Seja qual for a confissão cristã, seja católico, evangélico, oriental, essa ideia que havia uma igreja só na Terra, aí veio a reforma e dividiu tudo, né? Essa ideia que era todo mundo ali bonitinho, e de vez em quando aparecia um grupo de gente que era os hereges, né? Enfim, isso é muito difícil, é uma coisa que eu tenho tentado aí ensinar, tenho conseguido, para quem é aluno meu, né? Agora, para quem está na internet e pega um vídeo meu de 10 minutos, não vai conseguir compreender mesmo, não. Que o cristianismo sempre foi dividido, sempre foi plural, sempre foi heterodoxo, sempre foi diversos movimentos, diversas igrejas, e com o avançar dos séculos é que a coisa vai se unificando, né? Principalmente nessa época aqui. Né? Enfim, então, terminando aí essa primeira parte, esses personagens, né? O Eck, o Bellarmino, o Baroni, são importantes aí para a gente entender a Reforma Católica. Só lembrando que a história eclesiástica surge como disciplina universitária a partir daqui, né? A partir dos anais eclesiásticos do Barônio, né? Então, graças a Deus aí, Barônio tentou lá brigar com a galera e aí conseguiu um emprego para mim hoje. Eu sou professor aí de História da Igreja. Ok, gente. Continuando o tema da reforma, outra coisa muito fundamental também foram as novas ordens monásticas e de frades que vão surgir dentro da Igreja Católica com novos paradigmas de fé, diferente um pouco dos paradigmas medievais, tá? Então, dentre essas novas ordens, eu quero apenas destacar duas. A primeira dessas ordens teológicas fundamentais que vão reformar a espiritualidade, a vida piedosa católica, né? A primeira é de uma grande mulher que foi Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila, tá? E ela vai fundar a Ordem das Carmelitas Descalças, né? Teresa era uma mulher espetacular, uma jovem espetacular, que viveu na Espanha na época da Inquisição, tá? Ela, eu assim, vou falar muito resumido da vida dela, mas enfim. Desde cedo ela entra para o convento, ela se torna a freira carmelita da Encarnação, né? E lá ela vai se destacar pela sua inteligência, pela sua espiritualidade profunda, firme, né? Aliás, toda pessoa mística, né, aquele que tem contato, o que é o místico? Aquele que tem contato diretamente com o mundo espiritual, sem intermédios. Né? Seja São Francisco, seja Pedro Valdo, Domingos, essa galera, Santa Catarina, que vai vir Santa Catarina, que veio alguns séculos antes, né? São pessoas que atraem multidões, né? Atraem porque são carismáticas, né? O poder carismático de Weber aí. São pessoas espirituais, né? São pessoas que têm um ímã que atrai, né, multidões com a sua genialidade, né? Ela era muito inteligente, ela tinha suas disposições teológicas, assim como ela tinha suas disposições piedosas, né? Era uma leitora ávida e nessa época, né, a Inquisição, ela lança o Index Livrorium Prohibitorium, se eu errar o nome é só por pesquisar aí, que é o Index, né, uma lista de livros que são proibidos, que devem ser queimados. E nessa lista de livros começam a ser proibidos e queimados os livros dos protestantes, depois as Bíblias traduzidas dos protestantes, depois os livros dos humanistas, e a coisa ficando feia, e muito feia, né? E alguns dos livros e das leituras de Santa Teresa d'Ávila foram proibidos pela Inquisição, livros dela de devoção. Isso mostra que não está lá na história eclesiástica católica. Isso mostra a influência do protestantismo, a influência do humanismo também
na Santa Teresa e depois no Inácio de Loyola. E dizem, né, que muito triste porque ele teve seus livros proibidos e queimados, o próprio Jesus apareceu para Santa Teresa d'Ávila. E Jesus Cristo disse: não temas, eu te serei como um livro aberto. Ou seja, já que ela não tem os livros dela, Jesus Cristo mesmo vai ser o livro para ela ler. E a partir dessa visão com Jesus Cristo, dessa aparição de Jesus Cristo para ela continua tendo diversas visões e diversas conversas pessoais com o próprio Cristo. Tá? Visões vão se tornar tão frequentes que ela vai se sentir limitada dentro daquele convento da encarnação e ela mesma vai começar um movimento, vai sair dali para fundar sua própria ordem, para fundar seu próprio convento, que vai ser conhecido como Convento de São José, que vai ser muito perseguida, ela vai ser perseguida, enfim, até ela conseguir finalmente a aprovação para fundar essa nova ordem que vai se espalhar pela Espanha, né? Vai se espalhar por Castela, vai se espalhar por Andaluzia, que é a ordem das Carmelitas Descalças, ou seja, ela é uma ordem também carmelita, mas ela e descalças é porque elas não usavam aqueles calçados, aquelas botas clássicas, né, que vem até o joelho ali da época, mas elas usavam apenas sandálias, então elas não estão com calçado, elas estão com sandálias e por isso são chamadas de carmelitas descalças. A Santa Teresa ela vai ter uma vida mística muito profunda, né? Até acontecer com ela, o que aconteceu é muito parecido com Santa Catarina de Siena, né? Que ela se une em núpcias místicas com Cristo, né? Que seria o auge da vida mística, o auge da imersão. Seria como se fosse no budismo alcançar o nirvana. É você se unir em núpcias místicas com Cristo, no caso, nos fenômenos místicos femininos cristãos, e nos fenômenos masculinos a gente tem a união profunda da alma com Deus, né? A gente vai ver isso na mística alemã e a gente vai ver isso também no quietismo. E Santa Teresa de Ávila, ela também estendeu a sua influência aos homens, né? Ela tinha um seguidor e um grande amigo que era São João da Cruz. São João da Cruz vai fundar uma ordem também masculina de carmelitas. Então, a Teresa ela vai ser a primeira mulher da história a fundar tanto uma ordem feminina quanto uma ordem masculina, né? E suas obras místicas vão fazê-la desfrutar de grande autoridade dentro da Igreja Católica até ela ser reconhecida em 1970, se eu não me engano, como doutora da Igreja Universal. Porque a gente tem os pais da Igreja, os doutores da Igreja, a gente tem as doutoras da Igreja, entre elas Santa Catarina de Siena e Santa Teresa d'Ávila. Tá? Então, o interessante aqui é que o encontro dela não é com Maria, o encontro dela não é com nenhuma santa católica, nem com Maria. O encontro dela é com Jesus. Então, essa reforma piedosa católica mostra também uma reforma cristocêntrica. Isso eu gostaria que vocês compreendessem, né? Diante daquela quase infinidade, né? Aquela quase onipresença, de milhares de santos medievais e feudais, agora a gente vai ter uma espiritualidade não voltada para a multiplicação de santos, mas voltada para a figura de Cristo. Então, tanto Santa Teresa quanto agora a gente vai ver Inácio de Loyola são reformas de vida espiritual e piedosas cristocêntricas, mostrando mais uma vez o impacto da reforma protestante agora dentro da Igreja Católica, influenciando as próximas ordens que estão chegando aí. Então, outra ordem de fundamental importância vai ser a de Inácio de Loyola, que vai fundar a Companhia de Jesus, também conhecido como os jesuítas, né? Resumindo também a vida de Inácio de Loyola, ele era oriundo de uma família rica, portanto, de uma família aristocrática espanhola, e ele vai se tornar um militar e vai sonhar por conquistas militares. Na última batalha que ele participou, ele vai ser ferido na perna e vai ficar incapaz, né? Vai se tornar um incapaz. Ele vai ficar doente em cama
e ali vai gerar uma depressão muito profunda na vida dele, porque ele não poderia mais ser um guerreiro, não poderia mais ser um militar, né? A sua masculinidade estaria reduzida, e acaba que ele começa a ler livros cristãos de devoção. E eu gostaria muito de saber que livros eram esses. Enfim, se é Tomás de Kempis ou se estão lendo algum místico alemão, alguma coisa aí, ou até algum reformador. Não sei. Hipótese. E ele vai se dedicar, então, a ler livros de devoção. Ele vai sentir também uma presença do seu pecado muito forte, então ele vai querer abandonar o seu pecado, viver uma vida de santidade, né? E ele vai ter uma visão, né? Uma visão iconográfica, né? Da Virgem Maria com Jesus Cristo no colo. E a partir dessa visão, então, a depressão dele dá uma baixada, né? Ele sai da cama, apesar de nunca ter se recuperado completamente da ferida, e ele vai peregrinar, né, até um centro de peregrinação em Montserrat, e ali naquele centro ele vai dedicar a vida dele totalmente à Virgem. Essa dedicação que ele faz é semelhante à dedicação da cerimônia do sucerano e do vassalo, né, que você se rende àquela pessoa e passa a obedecê-la militarmente. Então ele se coloca como um soldado à disposição da Virgem Maria e de Jesus Cristo. Ele renuncia seus pecados, ele se arrepende, ele escreve, inclusive, seus pecados um por um e se torna uma espécie de monge eremita, né? Só que ele não... O Gonzales ele faz uma comparação muito interessante do Loyola com o Lutero, porque ambos eram atormentados pelos seus pecados, ambos tentavam de todas as formas acabar com aquele senso de culpa, ambos tentavam de todas as formas acabar com aquele terror do pecado, se livrar. E Inácio de Loyola, como Lutero, ficou anos em peregrinação ali, em penitência, em confissão. Ele tinha o seu confessor, parecido com o confessor de Lutero, que falou: Inácio, arranja um pecado novo, não fica se coisando coisa do passado, arranja um pecado de verdade aí para você se confessar. E aí, um belo dia, a gente não sabe como, nem quando, nem porquê, nem o que aconteceu, ele sentiu que a graça de Deus invadiu a vida dele. Parou de pedir perdão e falou: antes eu combatia os muçulmanos matando. Agora eu preciso conquistar os muçulmanos para Cristo, eu preciso convertê-los. Então ele foi alcançado pela graça, o terror dos pecados acabou, muito semelhante com o que acontece com Lutero, a diferença que Lutero descreveu o que aconteceu. E ele vai para a Palestina para evangelizar os turcos. Chegando lá na Palestina, ele procura uma ordem franciscana, só que ele era um pregador inflamado, né? Ele se torna um pregador inflamado para evangelizar os turcos. Os franciscanos lá não gostam, expulsam ele. Coitado. Aí ele volta, né, para a Espanha. E o que ele vai fazer? Vou estudar teologia. Eu vou me educar formalmente, porque eu preciso conhecer mais o evangelho para evangelizar os turcos de forma mais inteligente. E ele vai estudar nas melhores escolas institutos e centros de formação teológica que haviam na época, né? E ele vai se destacar. Uma galera vai começar a segui-lo porque ele tinha uma fé muito grande, uma inteligência muito grande, um fervor, uma piedade espiritual muito grande, né? E ali, com aquela galera que está seguindo ele, ele vai fazer novamente uma peregrinação a Montserrat, e lá ele e seus companheiros vão fazer votos de pobreza, castidade e obediência ao Papa. Semelhante ao quê? O paradigma franciscano, semelhante ao paradigma dominicano, que está ali profundamente na vida dele. E resolvem ir evangelizar os turcos, recebem a autorização do Papa. Nessa época o Papa estava reformando as coisas, né? E recebe, então, permissão para evangelizar os turcos. E ali eles fundam a Ordem dos Jesuítas, que são literalmente uma ordem. E qual é a diferença das ordens anteriores? Eles têm disciplina militar.
né, de comer o suficiente, dormir o suficiente, se educar, se tornar grandes teólogos, ter disciplina militar mesmo, se tornar soldados de Jesus. Por isso a companhia de Jesus. Companhia é um agrupamento militar. Então eles se tornam soldados de Jesus, novamente mostrando aí a ênfase cristocêntrica da Reforma Católica nessa época. E o Papa vai sugerir, então, que eles não se tornem apenas evangelistas de muçulmanos, mas também combatam o protestantismo, né? Então, eles vão unir sua organização militar, né, proporcionada pela experiência militar de Inácio de Loyola, com a inteligência teológica, a obediência absoluta ao Papa, que a obediência ao Papa é só nessa época, quando a gente vê lá no século XVII, XVIII, os jesuítas, né, tentando se livrar dessa obediência, não formalmente, mas de outras formas. Tanto é que os jesuítas vão ser destruídos aqui no Brasil, nas Américas, enfim, porque vão estar em desobediência, porque vão defender os índios. Mas os jesuítas vão se tornar a maior potência missionária católica, não só nessa época, mas de todos os tempos, né? E uma das maiores potências teológicas. Até hoje os jesuítas aí são um setor assim mais progressista, mais avançado, a meu ver, tá? Dentro da Igreja Católica. Tá aí o Papa Francisco, que é um jesuíta. E Inácio de Loyola ele vai então inaugurar, né, esse paradigma muito interessante dos soldados. Jesus e jesuítas vão fazer grandes coisas para missões, né? A gente fala de missões modernas no protestantismo lá no século XVIII, mas quem inaugura assim, essas missões de você chegar lá na Índia, na China, no Nepal, traduzir a Bíblia para aquele povo, né? Criar os conceitos teológicos na mentalidade daquele povo. Até essa ideia contemporânea de enculturação, né, de você se vestir como eles se vestem, falar na língua deles, compreender a cultura. Essa própria antropologia teológica, não no sentido da antropologia teológica, da doutrina do ser humano, né, mas de a antropologia missionária está surgindo aqui com os jesuítas. Então, eles são fantásticos até hoje. E são uma ferramenta fundamental, né, para a defesa da fé católica, para a expansão da fé católica pelo mundo. Os protestantes nem sonhavam em fazer aquelas grandes missões, os jesuítas já estavam fazendo, né? E para encerrar aqui, o nosso terceiro tópico é sobre o papado reformador e o Concílio de Trento, né? A gente teve ali no final, entre o século XV e início do século XVI, os chamados papas do Renascimento. Eram papas devassos, homossexuais, tinham mulheres, né? Faziam até dos palácios mesmo papais centros de prostituição, prostíbulo, festas dionisíacas, né? Carnavais dentro de Roma, enfim. E aí, depois disso, havia uma série de papas que vão falar: opa, vamos acabar com essa palhaçada, não vou falar o nome aqui, e vamos reformar a coisa aqui. A partir do Papa Paulo III, o papado começou a experimentar uma série de reformas eclesiásticas, né? Esse papa, por exemplo, é ele que aprovou a ordem dos jesuítas e começou a utilizá-los tanto no campo missionário como também na polêmica contra os protestantes, né? E ele, que variou entre ser um corrupto e ser um reformador, ele conseguiu fazer vamos botar assim, uma grande auditoria da corrupção da Cúria Romana naquela época, né? Um informe, né, sobre a reforma eclesiástica, e ele vai, então, para tentar resolver tanto essa corrupção da Cúria, dos cardeais, do episcopado, do próprio sistema romano papal ali, tanto para resolver os problemas teológicos, porque no iniciozinho dessa época a galera falava ainda assim, os católicos: os protestantes estão certos em muitas coisas, a gente precisa ouvi-los. Então ele vai convocar o quê? O grande, magnífico e longo Concílio de Trento, que vai durar aí 1500
1545 a 1563. Décadas. Quase 2 décadas. O Papa Marcelo II, né, também, que vai ser o segundo Papa depois do Paulo III, ele vai cancelar as festas de coroação papal, ele vai acabar com o nepotismo, ele vai ser radical com essa ideia de botar sobrinho, botar irmão, botar parente, né, e ele vai dar um início radical que o Papa Paulo IV vai continuar, né, que é um grande movimento de reforma, né, o Papa Paulo IV vai ser um papa extremamente rígido, austero, vai acabar com a imoralidade das festas sexuais, do desperdício de dinheiro, da bebedeira, vai limpar a cúria romana da corrupção. Ele também vai ter o seu lado ruim, que de certa forma é um lado reformador também, que é incrementar a Inquisição, né? Aumentar as mortes, aumentar aquele alerta da Inquisição, aquele senso, né, de desconfiança, se for herege, se for protestante, se for bruxo, vai morrer. Incrementar também os livros no índex, né? Mas ele vai dar uniformidade ao papado. Né? As nações que se mantiverem católicas aqui, com o Papa Paulo IV, vão experimentar uma redução do poder dos bispos nos seus territórios, um aumento da influência papal nos seus territórios. Porque na Idade Média, lógico que as pessoas estão submissas ao Papa, mas o Papa está muito longe. O Papa se faz presente na Idade Média pelos seus arcebispos que estão ali dominando. São poderosíssimos. Esse poder dos arcebispos e dos bispos medievais vão diminuir na Idade Moderna e o aumento do poder do Papa. Vai haver aumento, um grande incremento do poder papal. Isso graças a esses papados reformadores aí. E aí eu quero também destacar aqui o que foi o concílio, né, de Trento, que foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana Moderna, como eu falei aqui nesse vídeo mesmo, né? Então, coisas muito boas no Concílio de Trento. Ele vai acabar com o pluralismo e a simonia, né, que era aquela prática que os bispos tinham de comprar e vender sedes episcopais, cargos eclesiásticos. Causa direta da reforma na Alemanha, né? Quando o arcebispo Albert queria comprar Nantes e ali negociou com o Papa Leão X ali a venda de indulgências. Então, o Concílio de Trento vai determinar que o bispo só pode viver em sua sede episcopal, ele não pode ter outras, ou viver em outras, ou buscar em outro reino, em outra nação. Ele é bispo daquele local ali, pronto, acabou, e vai ser aquela ali a sua sede. Vai regular as obrigações do clero. Novamente, aqui vai ser chamado a atenção a questão do celibato, né? Essa imposição total e indiscutível do celibato clerical, que o celibato obrigatório era uma coisa, lembra, dos monges e dos frades. Sempre houve papas que tentaram impor o celibato e movimentos que tentaram impor o celibato, que durava algum tempo, mas não era uniforme e onipresente em todos os sacerdotes da Europa. Agora, com o Concílio de Trento, você vai ter as obrigações, aquela questão, não, o padre, o bispo vai receber daquela paróquia, ele vai ter uma vida austera, ele vai ser celibatário, e tal. E vai estabelecer, né, aqui, olha só por causa da reforma vai ter seminário para os padres, né? Porque na Idade Média, esses padres não sabiam ler, escrever, não sabiam teologia, não sabiam nada. A maioria só sabia rezar a missa e alguns dos sacramentos, mais nada. Então, graças ao Concílio de Trento, aí vai surgir os seminários de formação, que vai dar um salto intelectual dentro da Igreja Católica, um salto teológico assim, muito importante, graças ao Concílio de Trento, né? Mas também no início, você tem até reformadores que são convidados para ir debater teologia e apresentar seus pontos. Mas, com o passar dos anos, e Paulo IV em diante, o Concílio de Trento não vai querer mais saber de protestante, nem de reformador, nem de nada daquilo. Eles vão querer se isolar dentro da doutrina católica e, ao invés de dialogar com o protestantismo, eles vão se tornar rígidos,
estabelecendo que a Vulgata é a única versão inspirada por Deus, é a única versão suficiente em termos dogmática. Então, quando o protestante vinha com teologia bíblica, né, com a ideia que a Vulgata tinha erros, que as novas fontes em grego e hebraico eram fontes melhores para você entender as doutrinas bíblicas, os católicos, a partir do Concílio de Trento, disseram que não, que a Vulgata é inspirada e suficiente para o debate dogmático. Errado estão os protestantes que estão recorrendo a outras versões. A parte ignorante, né? Estabeleceu que a tradição tem autoridade paralela às escrituras, isso como dogma, tá? Que os sacramentos são 7, que a missa é um sacrifício mesmo de Cristo em favor de quem está ali participando e também pode ser oferecido em favor dos mortos, né? Missa do 7º dia, 30º dia. A missa, né, pela alma do morto no purgatório. Estabelece que é certo fazer sim a ceia em uma espécie, que era uma polêmica protestante, né? A ceia tinha que ser oferecida com o pão e o vinho, os católicos não, só o pão é suficiente. Estabelece também contra a doutrina da reforma protestante que a justificação é a colaboração da graça com o crente através do mérito das boas obras, ou seja, você só é justificado não só pela fé, você tem que ter fé, mas também tem que fazer boas obras. E aí sim você consegue a justificação. Então vocês estão entendendo aí que isso aí é a base da Igreja Católica, por exemplo, que você vê no Brasil. Que vai ser a Igreja Católica moderna que vai durar aí, séculos. Então, ao mesmo tempo que criou uma nova Igreja Católica, sólida, unida e livre da corrupção medieval, congelou 400 anos da reforma bíblica dentro da Igreja Católica, infelizmente. Então, teve o seu lado bom e teve o seu lado ruim. Então, gente, aqui é o professor Lucas Gesta. Essas são algumas filigranas de história da Igreja. Se você gostou, deixa seu comentário, responda aí. E a gente se vê na próxima aula.